Olá, queridos, estamos hoje aí finalizando mais um módulo, né? O módulo de Educação Artística 3, no qual a gente vem falando da importância da arte no processo ensino-aprendizagem, no desenvolvimento da percepção, da imaginação, do processo artístico, né? Da percepção estética das nossas crianças, como é importante o nosso papel enquanto professores, ao incentivar as diferentes habilidades, né? A gente não está aqui para formar artistas, mas a gente dando essa possibilidade, cada um vai se encontrar de uma certa forma, dentro das quais mais se identificar, mais se desenvolver, mas para isso é necessário realmente que a gente crie possibilidades, espaços, ambientes, né, para que esse processo se dê de forma positiva. Hoje a gente vai iniciar falando aí sobre arte no ambiente escolar, sobre os seus processos educativos. É importante que vocês acompanhem aí através da apostila de vocês, que como a gente está nesse distanciamento aí social ainda, né? Ai, gente, não aguento mais, quarentena, volta logo, vida normal, mas enfim. E aí a gente não tem como acompanhar para os slides, eu vou fazer como sempre faço, tá? Leitura dos tópicos mais importantes, a gente discute e vamos caminhando, ok? Então, inicialmente nesse tema, ele começa dizendo sobre a complexidade do desenvolvimento humano, né? E vai dizer que através das relações que são estabelecidas de forma direta ou indireta, esse indivíduo ele vai ter também as suas próprias peculiaridades, as suas próprias individualidades e que vão interferir diretamente no processo de desenvolvimento, seja ele físico-motor, seja ele no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento fisiológico e também cultural, porque a arte ela nos possibilita, né? Ela é uma amplitude. Eu posso até considerar a arte como mais importante de qualquer outra disciplina, né? Até porque ela é interdisciplinar, como a gente já viu também, enfim. Dando continuidade aí, ele vai dizer que esses estímulos que são recebidos através justamente dessas experiências, dessa troca, vão impulsionar que os processos de aquisição e conquistas cognitivas sejam estabelecidas. Por isso que ele fala que hoje é importante a metodologia socio-interacionista, né, que é aquela no qual eu aprendo com o outro e vice-versa. Né? E em artes, quando a gente dá a possibilidade de um trabalho grupal, a gente vai dar a possibilidade também de desenvolvimento nesse sentido, de cada um se perceber, perceber as suas limitações e perceber o outro também. Por isso que a gente fala dessa questão de desenvolvimento da sensibilidade, né? Porque quando existe o processo criativo e onde eu possibilito que o outro me avalie, que o outro me critique também de forma positiva, que eu aprecie aquilo que o outro construiu, que eu respeite, né, o momento do outro e vice-versa. Né? E isso não está nos conteúdos escolares, está fora do conteúdo, né? Mas isso faz parte desse processo. E aí vai falar também sobre a importância de inserir esse indivíduo, né? Principalmente ele fala aí a inserção social infantil possibilita a construção da consciência, a criança vai se percebendo como parte integrante de um contexto e também com as suas individualidades, né? Desenvolve a sua percepção, desenvolve o sensório motor e é sensível sobre o corpo e sobre o mundo, ou seja, sobre as suas percepções, aquilo que está à sua volta, ao seu contexto, né? Sociocultural. Fala também que o trabalho, quando tido como atividade lúdica, né? Porque se falar em trabalho para criança, professora, não, a gente está falando aqui de trabalho, né? Como processo criador, como atividade lúdica, vai permitir que a criança manifeste também, né? Os seus movimentos, as suas expressões, o seu conhecimento
sobre o contexto ao qual ela está inserida. E a arte, nesse processo, desempenha um papel importante, considerando que é por meio de materiais plásticos, da construção espacial, da apropriação das cores, das linhas, dos volumes, das texturas e outros que a criança dá início, então, à aprendizagem, desculpa. Né? Então, por isso que é importante a gente criar um espaço, né, onde seja favorável, a qual a criança tenha acesso a diferentes tipos de materiais, de texturas, né, de cores, de formas, para que ela perceba, né, tão somente essas diferenças, como ela também possa aprender, né? É importante a gente propiciar isso. Porque, por exemplo, eu que trabalho com autista, eles têm uma hipersensibilidade, logo eles não aceitam muito bem a questão da tinta, né? Eles não aceitam muito bem a questão de trabalhar com massinha, determinados tipos de colagem por conta da cola, entendeu? Então, por isso que é importante a gente possibilitar diferentes materiais, né, para que a criança construa e se identifique ou não com tal processo. Tanto é que tem criança que só gosta de desenhar, tem criança que só gosta de pintar, né? Mas a gente, enquanto professor, a gente precisa dar a possibilidade. E aí vai dizer que, segundo Ferraz e Fusari, aí ele faz aí uma observação acerca do estético dentro de outros aspectos também, tá? Que eu não vou fazer a leitura aqui não, depois vocês leem, tá bom? E aí, para finalizar essa primeira página aí, no caso a página 5 da apostila, vai dizer assim: neste sentido, o ensino de artes, objetivo que promover uma educação que possibilite a ampliação das múltiplas linguagens e o compartilhamento das experiências sensíveis. Por isso que é importante a gente trabalhar, né, todas as linguagens da arte, como a dança, que a gente já viu que é a mais completa, né, porque trabalha toda a questão da expressão corporal, do equilíbrio, dos movimentos, da percepção de si, né, dos seus limites e do outro, a questão do teatro, né, a questão de memória, de você memorizar a fala do teatro, de você incorporar ali um personagem, saber se colocar em público, saber como falar, né, vai desenvolver todas essas habilidades. As artes plásticas, que são esses materiais que a gente já trabalha em sala de aula, né, com as colagens, os paetês, enfim, uma variedade aí. E também a música, tendo aí o primeiro instrumento, a nossa voz, né? E é necessário que as crianças trabalhem aí com esse primeiro instrumento, que é a nossa voz. Dando continuidade aí, ele vai dizer o seguinte: compreende-se que a arte possibilita a construção do conhecimento como uma totalidade na medida em que o domínio dos materiais se alia à compreensão cognitiva do meio, à expressão sensível do ser em relação ao mundo. E é importante a gente analisar, né, de que a nossa maneira de expressão vai falar muito sobre a gente, né? No vídeo anterior a gente falou aí sobre alguns artistas acerca do trabalho e a gente pôde perceber, por exemplo, que Romero, ele quer trazer com as suas expressões artísticas, com a sua arte propriamente dita, a alegria, né? Por isso que ele faz uso das cores, das formas geométricas, os animais e as pessoas estão sempre sorrindo. E aqui ele vai dizer dessa mesma forma que a maneira que a gente interpreta o mundo, que a gente concebe o mundo, vai estar diretamente relacionada ao nosso processo criativo. Inclusive vai dizer aqui que quando a criança tem um olhar vago e é desinteressada, né, as suas artes vão ser opacas e uniformes. E que é necessário a gente, enquanto professor, ensinar aquilo que está implícito. O que é aquilo que está implícito? É aquilo que não está ali, né? As caras, vamos assim dizer.
mas que com um olhar, com uma percepção e com uma sensibilidade, a gente consegue perceber a intencionalidade exposta ali. Então ele diz que é importante ensinar o que é implícito, o que é velado, que essa é uma das atribuições do ensino da arte. Vai falar que nesse processo de aquisição da linguagem, no caso gráfico, plástico, ou seja, tanto da pintura, do desenho, da grafia, né, que é relacionada à escrita, quanto à plástica, que é justamente o uso desses materiais, que são dispostos em sala de aula, melhor dizendo, que são os paetês, as miçangas, né, o palito de picolé, enfim, essa variedade que a gente precisa fornecer isso para a criança, além das folhas, dos lápis de cor, deixando que elas se expressem aí, né? Porque muitas das vezes, na metodologia tradicional, o ensino da arte era tido de uma forma muito repetitiva, muito mecanizada, né? Como a gente já viu no vídeo anterior, falando sobre somente ligar os pontos, falando sobre os plágios, né? Que na verdade eram cópia, onde o produto final era o mais importante, e a gente percebe que isso não é uma educação efetiva para a nossa criança, que é importante realmente a gente possibilitar, né, as diferentes técnicas, as diferentes maneiras de se trabalhar, materiais diversificados, né, deixando com que realmente essa criança faça uso da sua imaginação, do seu poder de criação, né? E aí Barbosa vai dizer que para um efetivo ensino da disciplina, ou seja, da artes, é necessário um currículo que integre o fazer artístico, que nada mais é do que a sua produção artística, a história da arte, que a gente está vendo desde lá do início, que o momento sócio-histórico que o período vive, a sociedade vive, vai influenciar diretamente nesse processo. A gente viu lá que no período da Igreja Católica que o barroco obteve ascensão, né, com a vinda da família real para o Brasil, a música obteve ascensão nesse período. Então, todo esse contexto sociocultural vai influenciar diretamente no ensino da história da arte. E a análise da obra de arte, que nada mais é do que a apreciação, né? Quando eu concluo uma obra e aí ali eu faço a minha apreciação daquilo que eu utilizei, da estética, dos materiais, né? E quando isso é feito em conjunto, os outros também irão fazer. E aí fala da maneira da gente ver os interesses e a necessidade das crianças, respeitando, no caso, a matéria a ser aprendida, os seus valores, a sua estrutura, a sua contribuição específica para a cultura. E aí ele vai falar que ao invés de simplesmente disponibilizar materiais, as crianças podem ser desafiadas a explorar os materiais em todas as suas possibilidades. E aí ele fala até da importância de uma atividade muitas das vezes considerada banal. Eu me lembro muito bem uma vez numa aula de arte que o professor colocou uma música que vocês com certeza conhecem, que é a Aquarela, né? Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e ali a gente tinha que meio que reproduzir, né, essa música através daquilo que a gente estava ouvindo. Falando assim, parece ser uma coisa banal, mas para vocês terem ideia, né? Eu já não sou mais novinha. E eu lembro dessa atividade em artes, né? Aquilo ali me marcou muito. Então, assim, uma coisa simples, banal, né? Vamos assim dizer, mas que trouxe significado para minha vida. E aí se torna realmente uma proposta instigadora e fonte de descobertas. E os alunos, eles têm muita necessidade de se expressar, até porque hoje a gente vive num mundo onde as crianças estão sendo tolhidas, né, em função dos pais trabalharem muito e às vezes não dar muita atenção, desse mundo da internet, né, da televisão, dos youtubers da vida, que tomam a maior parte do tempo das nossas crianças. Então, elas têm a necessidade de se expressar.
E a ludicidade permite essa liberdade emocional. Tanto é que no consultório a gente consegue investigar e ter um olhar diferenciado quando a criança está passando por uma coisa emocionalmente falando que naquele momento não está legal. E aí ela usa cores mais escuras, né? Geralmente o preto, o vermelho, o roxo. A gente já entende que emocionalmente falando essa criança está passando por um período complicado. E aí, mais ou menos isso que ele vai dizer aqui. E aí o professor, ele é um agente mediador do ensino-aprendizagem, né? E ele tanto desafia quanto ele precisa orientar as crianças a resolver, né, os problemas. E com isso ele vai dizer que as intervenções do educador podem colaborar para o fortalecimento de funções que ainda não estão consolidadas e para o desenvolvimento de outras funções, né? Vamos lá, a gente está com 16 minutos de vídeo, ai meu Deus. Aí ele vai falar que esse processo se torna mais rico quando são proporcionadas atividades coletivas, em que os alunos mais adiantados eles vão colaborar com os outros, né? Aí a gente vai falar daquela questão dos jogos colaborativos, que é importante. Fala que o professor tem que ter cuidado ao selecionar conteúdos, que esses conteúdos eles precisam ter significado para a vida do aluno, né? Muitas das vezes a gente fica realmente, ou várias vezes já me questionei, por que eu estou aprendendo isso, né? Que tipo de significado vai trazer para minha vida eu aprender um determinado conteúdo? Tem coisas que eu sei que eu aprendi na escola e que realmente não tem relevância nenhuma para mim. Então fala dessa importância, né, de dar uma função real àquele conteúdo. E aí continua dizendo que o homem é um ser simbólico, ele se expressa através da arte em qualquer idade, tá, gente? Não tem idade. Mas o quanto antes essa criança for inserida, por isso que é importante a gente, desde da primeira infância, incentivar o processo artístico, né? É melhor, que aí ele vai crescer um sujeito mais crítico, né? Mais autoconfiante, com autoestima, sem dificuldade de falar em público, tudo que a gente já viu que as 4 linguagens de arte vai desenvolver nesse indivíduo e que são de suma importância para a vida do ser humano, né? Principalmente um indivíduo criativo. E aí vai dizer que a criança, por sua vez, nesse processo de formação e interação social, ele constrói conceitos a partir do uso dos órgãos dos sentidos, seja o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. O trabalho com arte requer profunda atenção no que se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimento próprios de cada faixa etária e do seu nível de desenvolvimento. Então a gente precisa ter o cuidado de trabalhar, né, com as crianças de acordo com as suas faixas etárias. Eu não posso querer que uma criança lá do jardim, de 2, 3 anos, faça uma obra, por exemplo, uma releitura de Romero, né? Não tem como. A gente tem como aproximar por questões das cores, né? Das formas geométricas, que os pequenininhos hoje já sabem muito bem. Ou seja, mas a gente precisa respeitar cada faixa etária, cada nível de desenvolvimento, né? Eu falo isso até por experiência própria. Eu tenho pais que chegam no consultório que as crianças estão na garatuja e que é a idade da garatuja, que são aqueles riscos, aqueles movimentos circulares que as crianças fazem, né, entre 2, 3 aninhos, e o pai e a mãe quer que escreva o nome. Muitas escolas têm feito isso, por isso que também ocasionam aí muitos distúrbios de aprendizagem que às vezes não são, às vezes são distúrbios de ensinagem. A criança está fora daquela, né, da faixa etária, da linha de desenvolvimento daquele momento, aquilo ali não dá para ela e a gente precisa ter esse cuidado, tá? O pensamento, a sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser trabalhadas visando favorecer o desenvolvimento das capacidades criativas da criança. Isso aí a gente já falou muito bem. Vai falar da questão do PCN. Para quem não sabe ainda, PCN são os parâmetros curriculares nacionais. Eles têm de diferentes disciplinas, porém, como a gente está trabalhando com arte,
a gente vai falar aqui de arte, tá? Eu tô tentando acelerar um pouquinho por conta do tempo, porque a gente tem outros vídeos hoje ainda. Entende-se com a elaboração dos PCNs de arte algumas mudanças significativas que apareceram no contexto educacional, mas ainda encontram-se algumas resistências a essas mudanças, ou seja, se trabalhava de uma forma tradicional, né, centrada somente no professor, com cópias, não possibilitando o aluno desenvolver o seu processo criativo e de repente isso vem mudando, mas ainda existem resistências, tá, gente? As orientações deste documento aparecem a partir da constatação de que os professores, ao trabalharem com artes, apresentavam aos alunos experiências isoladas, com poucas oportunidades de trocas com atividades mimeografadas, trabalhava-se apenas com autoexpressão. Isso lá naquela metodologia tradicional a qual eu já falei. Sabe-se que o ensino de artes aparece como uma proposta que integra arte e ciência, garantindo ao aluno uma ação integrada com os valores e modos de produção artística dos meios socioculturais. Segundo esse documento, ou seja, segundo os PCNs, a arte ela tem uma função importante no processo de ensino-aprendizagem, pois ela possibilita o desenvolvimento do pensamento artístico e também da percepção estética, dando assim oportunidade aos alunos de se organizar seus sentidos através de suas próprias percepções, tanto ao fazer, tanto quanto apreciar as diversas expressões artísticas. Isso também eu já havia falado. A arte na escola também possibilita que o aluno tenha criatividade e passe a usá-la também em outras disciplinas. Tanto é que a gente já falou aqui também que a arte ela é interdisciplinar. A gente pode trabalhar a arte em diferentes contextos, né? Além do aluno desenvolver a sensibilidade, a percepção e a imaginação. A arte também ensina as possibilidades de transformações, de mudança e fazem paralelo entre o criar e o conhecer. É uma ferramenta para a aquisição do conhecimento e que, a depender da orientação, torna-se algo de fundamental relevância para a criança no início da sua vida escolar. Lembra que a gente falou que quando a gente constrói junto com a criança, aquilo ali traz muito significado e sentido para ela, é muito mais valoroso você construir, né, algo com a criança acerca do conteúdo que você está trabalhando do que você dar a ela pronto ou você orientar que ela faça como você está fazendo, né? Ou seja, uma cópia. Ressalta-se que a arte no contexto escolar não tem exigência de desenvolver habilidades específicas e o fazer concentrado e especializado, mas procura introduzir as crianças no universo da produção de arte. Ou seja, a gente está aqui, não está pretendendo, propondo criar artistas, porém é importante que a gente possibilite as diferentes habilidades para que cada um encontre a sua. Né? Eu, por exemplo, já falei que eu amo cantar, mas eu não nasci com esse dom e não desenvolvi essa habilidade. Mas eu desenvolvi, como eu já mostrei para vocês, outras habilidades das quais eu desconhecia ter. E eu creio que vocês também desenvolvendo as atividades desse módulo, vocês também estão percebendo as suas limitações e também as suas habilidades, né? E assim é com a criança também. Compreende-se que no ambiente escolar a arte deve ser compreendida como um momento prazeroso de fruição, de experimentação, de conhecimento e de expressão, e não como somente recreação, passatempo, né? Como era tido o ensino de artes antigamente. Deve-se oportunizar o contato com a produção na área, favorecer o julgamento do produto artístico e proporcionar a experiência com os materiais, com as técnicas e com a expressão particular de cada ser, com os conhecimentos já nele inseridos. Né? Então, isso aqui a gente também já falou. É importante conhecer as diferentes técnicas, os diferentes materiais, mas respeitar também a expressão de cada um, porque a gente expressa a arte conforme a nossa produção. Tá, gente? Estou parando por aqui, já são 20 e poucos minutos de vídeo. E beijo, beijo. Daqui a pouco espero vocês na próxima aula aí, tá? Manifestações artísticas possíveis no espaço escolar.